Quando eu era pequeno, eu tinha muita dificuldade em fazer amizades. Mas, depois de ter lido Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, hoje eles me ajudam até hoje. Olá, o meu nome é Jairo e vocês estão no canal Tenha uma Vida de Sucesso. Primeiro princípio, não critique. Quando eu era pequeno, costumava criticar qualquer coisa de errado que alguém fazia. E sempre dava o mesmo. Elas ficavam na defensiva e tentavam se justificar, ficando com raiva e ressentidos. Em uma história do livro, Bob Hoover, famoso piloto, voltava para a sua casa, que era bem longe dali, mas que a 90 metros de altitude, os dois motores pararam de funcionar e quase deu em um acidente. Mas como, graças às manobras habilidosas dele, conseguiu aterrissar com segurança. E depois de aterrissar, a primeira coisa que ele foi olhar foi o combustível, e como suspeitado, estava de jatos. E quando ele voltou ao aeroporto, Hoover pediu para falar com o mecânico, que veio chorando e triste, mas Hoover poderia simplesmente falar que ele era um burro e que é um louco. Mas em vez de criticar, o abraçou e falou para provar que tenho certeza que nunca mais repetirá o erro. Não critique, não condene, não se queixe. Segundo princípio, desenvolva interesse genuíno pelos outros. Muitas das vezes só estamos interessados em nós mesmos, só falamos de nossos assuntos, não ouvimos e nem temos um interesse de fato de saber mais do outro e acabamos sem amigos. Então começar a se interessar genuinamente vai te ajudar muito. E se eu te perguntasse um dia qual é a pessoa que mais conquista amizades no mundo inteiro, quem você me responderia? Você tem que saber que ele pode estar dentro da sua casa e que ele balança o rabo. Você já deve ter decifrado a charada, é o cachorro. O cachorro, diferente dos outros animais como a vaca, não precisa trabalhar para viver. Ele simplesmente só se interessa pelos donos. Por exemplo, quando chegam em casa e ouvem sua voz e vai correndo para te lamber todo. E você se sente feliz porque ele se interessou por você de fato. E sabendo disso que os cachorros fazem, nós devemos saber de outra coisa. Que é mais fácil fazer amigos em 2 meses demonstrando interesse genuíno por eles do que em 2 anos tentando fazer com que os outros se interessem por você. Se interesse genuinamente pelo seu próximo. Princípio 3. Seja um bom ouvinte e os encoraje a falar. Um dos maiores elogios que você pode fazer. Se você me perguntasse uma forma boa para fazer mais amizades e ser bom de papo, eu diria que sabe como? É quando você ouve com todo o interesse do mundo e as faz se sentir bem. É uma história de Dale Carnegie. Ele estava conversando com um homem sobre plantas, em que ele se interessou muito pelo assunto. Não porque ele gostava, mas sim porque ele achou interessante. E enquanto deixava o outro falar, o encorajava a falar ainda mais e querendo saber cada vez mais. Até que depois de meia hora, tiveram que ir embora e no dia seguinte, uma amiga dele chegou nele e fez uma série de elogios. Disse que tinha tido uma conversa muito interessante. Só que ele nem sequer falado na conversa, ele nem sequer falou um pio. Acontece que ele estava interessado de verdade e o homem percebeu e claro ficou satisfeito. Então, seja um bom ouvinte. Princípio número 4. Fale sobre um assunto que interesse ao outro. Imagine que você torça para o Flamengo e eu torça para o São Paulo. E se eu chegasse em você só falando sobre o time do São Paulo e quando você fosse falar do seu time de futebol, eu já começava a falar de novo do assunto do São Paulo? Você me acharia um incômodo? Com certeza. Quem quer saber do que eu me interesso e gosto? As pessoas só estão interessadas em sabem quem? Não é a esposa delas, não é os filhos nem os irmãos, mas sim elas mesmas, não em mim. Então, nós devemos falar sobre assuntos dos interesses dos outros. Ela gosta de ler? Ótimo! Vou perguntar quais os livros que ela já leu e vou me interessar genuinamente. Ela gosta de política? Então por que eu vou falar de Fórmula 1? Isso não faz sentido.
Fale sobre assuntos que interessem ao outro. Princípio número 5. Evite todas as discussões que puder. Você já deve ter visto esse cenário uma vez na vida. Uma pessoa e outra com opiniões diferentes que estão discutindo e que nenhum dos dois estão ouvindo ou escutando o outro, só querendo estar certo. E a maioria das vezes, quando alguém ganha essa discussão, mesmo assim vai perder uma amizade e vai deixar o próximo ressentido. Então, a minha dica é: evite discussões o quanto possível, e assim tenha uma vida de sucesso.